Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H, vou falar com vocês hoje sobre Atlético Paranaense e Bahia. Jogo da Copa do Brasil, valendo pelas oitavas, buscando a vaga nas quartas de final. Foi um jogo, ah, vamos dizer assim, bastante disputado, em que o Atlético tomou uma mordaça do Anderson Moreira ali no primeiro tempo. O Davó fez um golaço, né? Um gol parece de bicicleta, puxeta, pode chamar do que for, né? Mas foi um gol excepcional, né? O Bento não tinha como pegar aquela bola. E esse gol estava sendo determinante para o que aconteceria no jogo, porque o Bahia fez esse gol, o Atlético foi para cima do Bahia com pouquíssima efetividade, né? Tinha posse de bola, mas não conseguia criar. O Bahia fez um 5-3-2 ali, no qual fechou o meio, e até não conseguia entrar pelo meio, e quando tentava chegar pelas pontas, ainda havia marcação nas pontas. Então, o Bahia praticamente conseguiu o intento de fazer o gol e estava jogando nos contra-ataques. Aí faltou um pouco de eficiência ali para o Bahia, né? Porque o Bahia, brincando, teve chance de fazer pelo menos uns 3 gols, além do primeiro que fez. Então, isso que seria um desastre para o Atlético, né? Com 4-0 em cima ia ser muito complicado. Mas esse primeiro tempo pode ser estudado, né, pela comissão técnica para que não ocorra novamente, porque tem que rememorar, né? Quer dizer, nunca é demais lembrar que o Atlético tomou de 4-0 do Atlético Mineiro naquela final de Copa do Brasil do ano passado, tomou um 4-0 do São Paulo aí no início do Campeonato Brasileiro e tomou 5-0 do Strongest. O Strongest que perdeu para o Ceará, veja você. Então, assim, uma coisa meio absurda, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque assim, esse primeiro tempo não pode ser esquecido. Sempre lembrando que esse é um aspecto técnico, sabe? É uma coisa para a comissão técnica se preocupar. Porque torcedor, né? Torcedor ele quer saber do resultado. Quem quiser se preocupar aí com as bobagens técnicas, seja ali os técnicos, seja a diretoria do clube. Então, nesse primeiro tempo, o Atlético não conseguia fazer as suas entradas ali na grande área. Teve uma oportunidade, para dizer que não teve nenhum, teve uma oportunidade, uma cabeçada do Pablo ali aos 48 do primeiro tempo. Então, o Bahia estava deitado em berço esplêndido, né? 1-0 na bagagem, tranquilo. Estava buscando os pênaltis, quer dizer, precisava de um segundo gol, né, para chegar à classificação. Mas aí o futebol ele é um, como é que eu vou dizer assim? Ele é meio traiçoeiro, né? Você tem oportunidade, você não faz, acaba ocorrendo essa situação. O Bahia no segundo tempo continuou mantendo o domínio de jogo, continuou tendo possibilidade de fazer o gol. De novo, incompetência ali dos atacantes, né, que poderiam ter feito mais gols. E o Atlético não. A gente estava vendo que a Viola estava em caco, que a vaga estava perdida e que era uma questão de tempo, que de repente o Bahia faria o segundo gol ou no mínimo iria para os pênaltis, porque o Atlético não conseguia chegar. E aí tem uma questão bem interessante, né? Muita gente fala assim, mística, sorte de campeão, estrela do Filipão, pode ser qualquer uma dessas coisas, porque o Filipão precisava fazer algumas substituições, né? Ele tirou ali o Pedro Rocha, botou o Coelho. Com isso, o Atlético teve digamos assim, um pouco mais de posse de bola, uma posse de bola de maior qualidade, mas mesmo com o Coelho driblando ali, caindo ali pela esquerda, ainda não havia aqueles lances agudos, sabe? De possibilidade de gol. Quer dizer, o Atlético não tinha, assim, aquela chance cara a cara, aquela coisa lá que teve o Davó, por exemplo, no primeiro tempo. É, no fim, assim, teve perto ali dos 30 minutos, o Eric estava ali para fazer o gol e o zagueiro do Bahia tirou em cima da hora, assim. Então, praticamente no segundo tempo estava acontecendo isso. Mas o que que eu digo que seria a estrela do Filipão? O Eric não estava jogando quase nada durante o jogo. E ele não tirou o Eric. Como é que isso pode ser explicado, né, cara? Ele não tirou o Eric. Ele botou ali o Coelho, o Terans, ele estava ali fazendo alguma coisa, mas ele não era aquele Terans, né, que a gente estava acostumado a ver. Então, numa ideia, de repente podia ter tirado o Terans, não tirou o Terans. O Terans ficou. Ficou o Terans e ficou o Eric.
e eles não estavam jogando muito bem. Mas ali, de 25 minutos para diante, o Eric começou a jogar muito bem. O Eric começou a dominar ali o meio-campo, começou a ganhar jogadas, começou a se atirar ali para o jogo, né? E de repente ele começou a ser o centro das atenções ali no Atlético. O cara que conseguia fazer os toques, que conseguia ter as melhores oportunidades, começou a tabelar bem com o Terans e tal. E o Atlético, apesar de ele não ter aquela efetividade que se imaginava, ele estava sempre tentando fazer o gol. E o Bahia desistiu do jogo. É assim, você escolhe um jeito de jogar, né? O Anderson Moreira, ele é um técnico esperto. Eu até estava pensando que quando terminasse o jogo eu ia falar a respeito disso, porque é uma coisa que eu cobro muito ali do técnico do Coritiba. Assim, tem que estudar o adversário. O Anderson estudou o adversário. Ele sabia exatamente quais eram os pontos fortes do Atlético. Tanto que ele conseguiu anular o Atlético no primeiro tempo. Não que isso não seja, digamos, uma constante, né? Como eu venho falando aqui para vocês nesse canal, o Atlético tem jogado primeiros tempos horríveis, né? Então, aí, puxa, de novo, né? Tem várias desculpas, mas é o cansaço, maratona de jogos? Pode ser que seja o cansaço. Ou aí, assim, é porque os times já conhecem o jeito do Atlético jogar, porque a coisa de ser grande é isso. Você, sendo um time grande, todo mundo sabe o seu jeito de jogar, porque você aparece nas mídias, né? O pessoal começa a comentar, quer dizer, sempre tem alguém filmando. Mesmo que você jogue lá nos confins lá do Brasil, vai ter alguém filmando, porque você é um time grande. E o time grande é a final dos times pequenos. Com todo respeito ao Bahia, que tem a sua história, foi campeão brasileiro e tudo mais, nesse momento, o Bahia ainda é um time pequeno, porque está na segunda divisão. Pode, né, voltar assim às suas glórias? Pode, mas nesse momento o time menor é o Bahia. Então, o Anderson, sabedor disso, pensou assim: ó, vou enfrentar um time grande, então vou pegar todos os dados que eu tenho e vou anular os seus pontos fortes. E conseguiu anular por um tempo. Mas quando você está destruindo jogadas, né, você leva vantagem por um tempo, só que assim, bate cansaço. Aí, do lado de cá, do lado do Atlético, também bate cansaço, porque está jogando muitos jogos e tal. E a cada momento você tem que renovar. Aqui no Brasil é assim, você não consegue jogar 3, 4 partidas do mesmo jeito. Porque daí os outros técnicos estão de olho, já anula você e você tem que ser criativo. Você já tem que mudar esquema, já tem que trocar, já tem que fazer alternativas. Porque se você jogar do mesmo jeito, você ganha 2, 3 jogos e perde 5. Porque é assim que funciona o negócio aqui. Então, por isso que eu digo assim, no final das contas, nós temos aí grandes jogadores que foram contratados a peso de ouro e tal, e quem anda resolvendo é os moleques. Quem anda resolvendo é o Vitor Roque, apesar de ele ser um contratado também, mas é um menino. Vitor Roque está resolvendo, o Romo está resolvendo, o Eric está resolvendo. Saiu o gol do Eric, saiu o gol do Romo. A assistência do Terans, né? Mas o Terans já estava aí. Então, assim, todos esses contratados, eles são importantes, tudo, resolveram alguns jogos, mas ultimamente quem tem resolvido é o pessoal aí da casa, né? E que também faz parte do jogo, né? Quer dizer, não dá para dizer assim, ah, não, então é velhos contra novos, é a guerrinha, né? Não tem nada disso, é um time só. Mas é só para dizer que, assim, às vezes os garotos eles têm que ser valorizados. E o Felipão, muito experiente, conhece disso também. Às vezes ele pega lá, tira um medalhão, como ele tirou o Canó, e botou o Romo. O Romo fez o segundo gol e ganhou o jogo, né? Aí, Terans é o cara do pensamento ali. Quando que ele começou a ter mais liberdade? A partir do primeiro gol. Quando fez o primeiro gol, Bahia se lançou e deixou espaço. O Terans começou a aproveitar os espaços. Aí, tanto que ele foi assim, a jogada do segundo gol foi uma jogada tão interessante, porque assim, o Terans recebeu em velocidade, 49 segundos tempo, haja perna, mas recebeu em velocidade, estava diante do goleiro e de um zagueiro. Ele podia ter batido ali no canto onde ele está, no canto esquerdo, faria o gol. Mas ele pegou e passou para o Romo, que estava chegando. Quando ele passou para o Romo, tirou o goleiro da jogada e tinha só o zagueiro. Se o zagueiro pegasse, era pênalti. Então o que aconteceu? O Romo fez o gol. Então é interessante isso, né? Romo colocado no segundo tempo. Eric não foi tirado, né? Poderia ter sido tirado, poderia, não estava jogando nada, né? De repente ele podia colocar o Coelho no lugar do Eric, mas ele botou no lugar do Pedro Rocha.
O Pedro Rocha, por outro lado, você pode dizer assim, pô, o Pedro Rocha não jogou nada. Caramba, o cara não recebeu uma bola. Ou pelo menos não recebeu uma bola em condições, né? De fazer, porque tinha dois, três em cima dele. Então, assim, é culpa dele também? É, por não saber se posicionar. Mas às vezes tem uns jogos assim que a característica do jogador não ajuda. Você precisa ter aquele cara que se movimenta, você precisa ter aquele cara do drible. E esse cara, no caso, era o Coelho. Então era melhor realmente ter colocado o Coelho no lugar do Pedro Rocha. O Eric é assim, o Eric ele é multifacetado, né? Então ele joga ali na lateral, ele joga no meio, ele é um volante, né? Às vezes joga recuado e tal. E a função dele nesse esquema era de volante, mas ele começou a jogar como meia. E tanto que acabou fazendo gol ali também. Aí até o pessoal estava falando assim, mas o Atlético achou o gol. Pode ter achado, né? Mas quem que estava em cima o tempo todo? O atleta estava em cima, o atleta estava em condições de fazer o gol. Uma hora ia acabar acontecendo, né? Porque assim, para mim, achar o gol é como o Bahia fez, né? 2, 3 minutos de jogo, primeira jogada, uma felicidade do Davó fez o gol. Aí não fez mais nada, né? Quer dizer, teve oportunidade, mas não fez. Achar o gol é você tá se defendendo, pega um contra-ataque e acha o gol. Não é isso que aconteceu. O atleta estava em cima, mas estava em vias de perder a vaga, porque por uma ineficiência absurda, né? Não conseguia fazer o gol e tudo mais. Então tem vários aspectos aí desse jogo que pode-se dizer que a velha alcunha de futebol se decide no detalhe aconteceu hoje, como acontece em muitos casos aí nos jogos. Aí eu estou sempre fazendo essa comparação porque o futebol ele é dinâmico. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Da mesma forma que hoje o Bahia estava vencendo e perdeu por ineficiência, porque podia ter feito gol, né? O Palmeiras lá perdeu para o Atlético da mesma forma, por ineficiência, porque teve muitas oportunidades, teve muita qualidade, teve muito volume do jogo e não fez o gol. Quem acabou fazendo o gol foi o Atlético. Então, assim, esse jogo até teve mais posse de bola, muito mais posse de bola. Mas o futebol realmente é traiçoeiro. Você não faz, você tem a oportunidade, você não faz, você perde o jogo. Infelizmente, perdeu o jogo. E a partir daí, né, o Atlético conseguiu sua vaga com 2-1, né? Tinha ganhado o primeiro jogo 2-1. Podemos dizer até que o roteiro foi o mesmo, né? Porque começou perdendo e acabou fazendo o 2-1, né? Naquele primeiro jogo lá houve um gol de falta do Mugni, belo gol afinal. Aliás, o Bahia, que time para fazer belos gols, né? Aquele gol de falta do Mugni, esse gol aí do Davó e tudo mais. Mas a verdade é que precisa ali um pouco mais, né? Para chegar a bom termo mais longe de outras competições. Mas o Bahia tem lá a luta deles lá, né, para voltar para a primeira divisão. Agora vão batalhar nisso, né, na segunda divisão. E o Atlético vai continuar aí na próxima fase. E tá afunilando, tá ficando cada vez mais complicado. O Fluminense já passou, o Atlético passou. E vamos pegar aí qualquer um dos que vier, Palmeiras ou São Paulo, que pode classificar aí qualquer um, é pedreira. Flamengo e Atlético Mineiro, qualquer um é pedreira. O Corinthians já está praticamente classificado. Então você vai pegar um pote ali recheadíssimo, né? Qualquer realmente time que cair vai ser complicado. A gente sempre espera não pegar aí os abonados aí, né? Porque o Flamengo vai arrumar aí novos reforços, Palmeiras também, Atlético Mineiro também. Mas mesmo assim, pô, que pega o Fluminense. O Fluminense é um timaço, né? O Fernando Diniz é um excelente treinador, né? Então, se você pega Corinthians também, grande time. Se pegar São Paulo, grande time. Então, assim, não tem, nessa fase da competição, não tem time ruim. Todos os jogos serão clássicos, né? Todos os jogos vão ser jogos de times grandes. Mas é claro que, por outro lado, você pegar um time grande, você já não vai com aquela responsabilidade, né? Tão forte, em que pese de que se busca o título, né? Você tem que passar por cima de todo mundo. Mas também ninguém vai reclamar, né? Se você perder aí para Palmeiras, para Atlético Mineiro ou para Flamengo, né? A não ser que seja a humilhação do ano passado, né? Aquele 4-0 lá do Atlético Mineiro. O que você tem que fazer é tentar passar e, no mínimo, não passar vergonha. Ou fazer o que todo torcedor espera, né? Jogar com brio, jogar com vontade. Hoje jogou com raça. Podia não ter conseguido, podia, mas a torcida sabia. O pessoal estava ali, né?
com vontade, jogando, tentando, né? A bola estava batendo na canela, indo para lateral, não estava conseguindo cabecear, os lançamentos não funcionavam, o goleiro estava pegando tudo. Era um daqueles dias que foi impressionante como é que veio essa vitória, porque achava-se, né, ou pelo roteiro que estava sendo desenhado, que teria que ir para pênalti e que talvez até perdesse classificação em casa, né, o que seria tenebroso. Mas o time estava em cima, estava com vontade, incorporou ali, né, uma vontade que faz parte da mística da Baixada e conseguiu chegar à sua classificação. Bom, já falei muito aqui, né? Talvez você já tenha entendido o que aconteceu aí no jogo, né? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Não gostou? Escreva aí as suas impressões, suas opiniões. É, viu alguma coisa que eu não falei? Escreva, fica à vontade. Não concordou? Fica à vontade para discordar também. Escreva o que você achou, qual parte que está errada, segundo a sua opinião e tal. Como eu sempre disse, com muito respeito, para que isso seja um debate, não uma discussão, não uma briga, porque isso realmente não é necessário. A gente está apenas falando aí dos fatos, né, do que aconteceu, opiniões à parte, né, alguma visão mais detalhada, né, mais minuciosa, que a gente quer discutir aí sobre o Atlético Paranaense. Então, para o próximo final de semana, nós temos aí o Campeonato Brasileiro, de novo, o Coritiba empatou ali com o Juventude, né, conseguiu mais um pontinho ali, vai ser complicado aí os próximos jogos. O Coritiba vai pegar Corinthians e depois Flamengo. O Atlético vai pegar o Internacional com possibilidade de assumir a liderança. E eu vou estar lá para falar a respeito dos jogos, ver o que aconteceu, né? As minhas impressões a respeito dos times. Fique comigo aqui, que você não irá se arrepender dos meus comentários a respeito dos jogos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.